Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula Planejamento Estratégico, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês mais uma ferramenta muito utilizada na fase de diagnóstico e que para mim é uma das mais importantes ferramentas dessa fase, que é a matriz SWOT, né? Que ela vem do acrônimo aí do inglês, né, de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Então, se você for traduzir ao pé da letra, né, matriz SWOT em inglês ou matriz FOFA. E por que essa ferramenta é tão importante assim? Porque você tem a oportunidade de fazer uma autoanálise, analisar os seus pontos fortes, os pontos fracos, e quanto mais ponto fraco você tiver, mais oportunidade de melhoria você poderá implementar. Então, é muito importante, né, que você não tenha nenhum receio na hora de detalhar ali todos os seus pontos fracos. Eu vou explicar como que você pode fazer isso. Como que a ferramenta funciona? É como se você pegasse um grande quadrado e dividisse ele em 4 pequenos quadrantes. Então, pega um quadro e divide ele em 4. E aí você vai ter, de um lado, a coluna de tudo que pode te ajudar, que são as forças e oportunidades. Tá? De outro lado, você vai listar tudo que pode te atrapalhar, fraquezas e ameaças. Então você tem, de um lado que te ajuda e do outro que te atrapalha. E aí se você reparar, os quadrantes de baixo são os pontos que não dependem de você, que são oriundos aí do ambiente externo da sua advocacia, da sua organização. E na linha de cima, onde você vai ter forças e fraquezas, são pontos que dependem única e exclusivamente de você, da sua organização. Então, a ferramenta consiste em você listar pontos de cada um desses 4 subquadrados dentro dessa matriz maior. Então vamos falar primeiro das forças, né? Então você vai listar, né, tudo aquilo que pode te beneficiar e que depende de você, né? Então, por exemplo, se você possui uma boa estrutura física para atender seus clientes, então isso entra como uma força. Ou se você pretende, você já fez uma análise e concluiu que para a sua operação, para a sua atividade, você precisa estar você precisa ter uma estrutura física própria, vamos supor, e hoje você está atuando em home office ou em coworks. Então, a falta de uma estrutura física própria seria uma fraqueza e não uma força. Então, força, você vai listar tudo que pode te ajudar. Então, por exemplo, se você é muito bem capacitado, se você estudou bastante, fez pós-graduação, mestrado, então isso, a alta capacitação entra como uma força. Se você tem uma boa credibilidade no mercado, por exemplo, mais uma força. Se você já possui outras ferramentas de gestão, se você possui um software de gestão para acompanhar os seus processos, para dar um feedback para o seu cliente, também vai ser mais uma força. Então você vai listar tudo que pode te beneficiar dentro do quadrante força. Depois você pode passar para o quadrante fraquezas. Tá? Alguns pontos que podem ser forças para determinado escritório, para determinado advogado, pode ser fraqueza para outro. Então, dentro de fraqueza, você vai listar tudo que pode te prejudicar e que depende única e exclusivamente de você. Por exemplo, falta de dinheiro, por exemplo, falta de capital de giro. Pode ser algo que você tem essa deficiência que pode te atrapalhar, né? A falta de dinheiro para investir, para contratar funcionário, recepcionista, alugar um espaço. Então, falta de capital de giro pode ser uma fraqueza. Baixa rede de relacionamento, por exemplo. Você não tem muitos relacionamentos na área,
parceiros que podem te trazer clientes ou te auxiliar com alguma demanda. Então isso é uma fraqueza. Pouca visibilidade no mercado, por exemplo, isso é uma fraqueza. Falta de treinamento, falta de capacitação. Como capacitação? Pode ser uma força, também pode ser uma fraqueza, que é algo que só depende de você e pode te ajudar ou te atrapalhar. No caso, você não sendo bem capacitado, isso pode te atrapalhar perante a concorrência. E aqui que eu falo que quanto mais itens você conseguir listar dentro das fraquezas, melhor. Porque, mais uma vez, mais oportunidade de melhoria você vai ter. Porque para que a gente usa essa ferramenta? Isso que é importante. A gente lista tudo isso aqui, todos os seus pontos fortes, todos os seus pontos fracos, e depois, na hora de traçar as ações, a gente retorna nessa ferramenta do SWOT e vai verificando ali item a item. Então, tudo que você levantou de ponto forte, a gente analisa para ver se você pode fazer algo para melhorar. E tudo que você listou de ponto fraco, a gente vê qual que é as opções para que isso deixe de ser um ponto fraco. Então, nós vamos traçar ações, né? O que você precisa fazer para que isso deixe de ser uma fraqueza e possa começar a te ajudar. Então, primeiro quadrante, forças, depois fraquezas. E agora a gente passa para a linha de baixo. Você vai traçar, listar as suas oportunidades e depois suas ameaças. Oportunidades é tudo aquilo que pode te beneficiar, mas que não depende de você, não depende do ambiente externo do seu escritório, da sua organização. Como, por exemplo, alguma alteração de legislação, né? Tivemos recentemente aí mudança na legislação trabalhista. Isso pode ter sido visto como uma oportunidade para alguns escritórios, mas também acredito que a grande maioria viu como uma ameaça, que foi algo que não dependia da organização, não dependia dos esforços dos seus advogados, mas que pode atrapalhar ou ajudar. Então, tudo aquilo que pode te ajudar, oportunidade. Vamos supor que você trabalhe no ramo de direito imobiliário e o mercado imobiliário tem um aquecimento, tem um boom de várias compras e vendas de imóvel. Então isso é algo que não depende de você, mas que vai te gerar mais demanda. Então isso entra como uma oportunidade. Recentemente entrou em vigor a lei de LGPD. Então isso pode ser visto por alguns escritórios como uma oportunidade. Então vou potencializar isso aqui para tentar gerar mais negócios através dessa nova legislação, que é algo que não depende do seu esforço, né? E aí passamos então para o último quadrante, que é a ameaça, né? São as ameaças, né? Você vai listar tudo que pode te prejudicar e que não depende de você. Um exemplo mais comum aqui, por exemplo, a entrada de novos concorrentes no seu mercado. Por exemplo, se você tem o seu escritório, está situado em algum prédio, por exemplo, e vai lá e abre um vizinho, abre outro escritório de advocacia da mesma especialidade que a sua. Então, é algo que pode te tirar alguns clientes, né? Então, é algo que pode te prejudicar, mas que não depende de você, né? Você não teve nenhuma influência em ter aparecido um novo concorrente do seu lado. E assim também como eu disse, uma nova legislação, por exemplo, para escritórios trabalhistas, né, que tinham várias causas trabalhistas, com a reforma da legislação podem ter tido alguma diminuição. Então, isso aí pode ter sido enxergado como uma ameaça para vários escritórios. Então, esses são alguns pontos que podem te prejudicar. Então, mais uma vez, muito importante, eu sempre falo para os meus alunos, meus clientes, o seguinte: não tenha vergonha de listar o máximo de ponto fraco e ameaça que você conseguir detectar. Não fique com vergonha, liste o máximo possível. Quanto mais pontos você tiver ali, mais oportunidade de melhoria nós teremos para vincular lá na frente
com suas ações, seus objetivos. Então, é uma ferramenta simples de trabalhar também. Você pode trabalhar ela numa planilha em Excel e ela pode te trazer muito valor. Então é isso, pessoal. Gostaria que vocês deixassem aqui possíveis dúvidas aqui embaixo, que logo quanto possível eu irei responder. E espero vocês no próximo videoaula. Um abraço.